Aqui é um pouquinho mais fácil que a plataforma da no Chapecó, grava um pouquinho mais rápido, mais tranquilo. Então, boa noite para todos, oficialmente. Agradeço muito pela presença de vocês. Fiquei muito feliz, né? Como eu disse para os que chegaram já antes, de ter tantas pessoas interessadas na contoterapia e também por estar aqui hoje, podendo falar então um pouquinho sobre esse assunto que eu venho pesquisando e me dedicando já há um tempo. E quero contar um pouco também, né, da minha jornada, enfim, e essa aula é uma aula de abertura de um grupo de estudos que está começando, então, hoje, né? Hoje, e vai continuar aí esse ano, então, com um encontro em novembro, outro em dezembro, e o ano que vem também. Mas antes da gente começar, a gente já está na quinta-feira, né? Muita coisa já aconteceu nessa semana, muita coisa já aconteceu nesse dia, e às vezes a gente precisa de um tempinho, assim, para chegar, para dar uma respirada, para estar aqui não só de corpo presente, mas de alma presente também. Então, eu queria convidar vocês, daí onde vocês estão, para dar uma alongada assim, no corpo, puxar lá em cima, aproveitar esse momento. E às vezes a gente nem se dá conta que até sentado na cadeira, né, a gente pode dar uma alongada, e a gente pode puxar assim um braço e alongar lá para um canto, fazer um alongamento mais na lateral. E depois para o outro lado. E para quem quiser e para quem tiver espaço aí, nem sempre tem. Eu, por exemplo, tenho bem pouco espaço, mas eu achei um bom alongamento esse também, para quem estiver aí sentado na sua cadeira, alongar também para frente. Então, para alongar um pouco as costas. Então, vocês não vão me ver, né? Mas então, alonguem aí um pouquinho as costas, botem as mãos no chão, se possível. E aproveitem para soltar bem. Quando retornarem, retornem bem devagar e aproveitem já aí para dar uma suspirada. E eu queria começar contando uma história que eu ouvi hoje de manhã. Faço aula de yoga e escutei essa história da minha professora hoje de manhã e achei que ela tem a ver, tem a ver um pouco com a contoterapia, com a contação de histórias, com as histórias. Eu convido vocês a escutá-la. Eram dois monges que trabalhavam e viviam em monastérios diferentes, em cidades diferentes. Certo dia, nas suas andanças, eles se encontraram mais ou menos no meio do caminho. E ali, fraternalmente, começaram a conversar e a contar das suas vidas e a trocar algumas ideias. Até que, lá pelas tantas, um deles começou a se vangloriar e a falar de como era o seu mestre. E ele disse que, o seu mestre era incrível. Ele tinha a capacidade de ficar 20 minutos sem respirar. Ele também tinha a capacidade de argumentar e de falar e de encantar e de persuadir multidões. E o pensamento dele, era tão rápido, mas tão rápido que
quase poderia ser mais rápido do que, do que a luz. Imaginem vocês. O monge que ouvia aquilo tudo disse: Nossa, seu mestre realmente é muito notável. Mas o meu, ai, o meu, eu acredito que seja ainda mais. O meu mestre, quando ele caminha, ele apenas e simplesmente caminha. Quando ele fala, ele simplesmente apenas fala. E com essa história, que é muito simples, eu convido vocês a simplesmente, completamente, inteiramente estarem aqui, nessa aula de contoterapia. Apenas isso. Vou compartilhar aqui, gente, com vocês. Vamos ver se estão conseguindo ver? Sim, né? Ótimo. Sim, pronto. Ok. Então, como eu disse para vocês, né? Então, essa aula é uma aula aberta, que é o começo, então, desse projeto novo que eu resolvi lançar, que chama Contoterapia em Percurso, que vai ser, então, um grupo de estudos e de práticas em contoterapia. Então, com esses dois vieses, né? Tanto da gente estudar questões teóricas, da contação de histórias, do contar histórias, da contoterapia especificamente, e também da prática. Então, também em todos os encontros vai ter essa ideia das vivências, né, e de histórias e coisas que a gente pode fazer a partir das histórias. Então, também com essa ideia de ser vivencial. Aí os próximos encontros, então, vão ser no dia 10 de novembro e no dia 1º de dezembro, nesse mesmo horário, né, das 19h30 às 21h, sempre, por enquanto, né, pelo menos esse ano, vai ser nas quintas-feiras. Então, um encontro mensal. E aí, já fica aí, né, o convite para quem quiser seguir também durante os próximos encontros. Depois, no finalzinho, eu falo mais um pouquinho sobre isso. Mas eu queria, então, contar um pouquinho para vocês da minha jornada, né? Minha jornada com as histórias. Eu comecei a contar histórias, achei uma foto aqui, recuperei uma foto aqui de 2013, então já faz quase 20 anos, né, gente? Vocês podem notar, assim, que eu botei uma foto de 2013 e 2022. Vocês podem ver que eu quase não mudei, né? Eu estou muito bem ainda. Mas, enfim. E eu sempre gosto de dizer que quando eu era adolescente, especialmente, eu era muito tímida. E então contar histórias foi uma forma que eu encontrei de me expressar no mundo, de falar as coisas que eu queria falar, de me desafiar. E aí, lá com 17 anos, quando eu entrei no curso de biblioteconomia, eu tive, sempre digo, né, que tive alegria, assim, que tive uma grande sorte de ter encontrado a professora Clarice Caldin e fiz uma disciplina que era a disciplina de biblioterapia. E aí, nessa disciplina, é que eu descobri um pouco o meu amor pelas histórias, pelas crianças, e trabalhei com ela também nesse projeto, então, que tem essa primeira foto aí, que eu estou contando histórias para as crianças numa biblioteca aqui de Florianópolis, que é lá no Ribeirão da Ilha. Então, dentre as minhas atividades, né, estava aí também essa de contar histórias para as crianças. Eu organizei também a biblioteca, né? Então, nessa época também dentro do campo da biblioteconomia. E bom, então esse começo, né, da minha caminhada pelas histórias, ela já veio, já tem a ver, né, já está muito ligado com a questão das histórias terapêuticas, desse olhar terapêutico para as histórias. E de lá para cá, muitas coisas aí foram acontecendo, né? Eu segui uma jornada também acadêmica,
Então, fiz um mestrado e um doutorado pesquisando sobre os contadores de histórias, e também uma jornada artística, e aí eu trouxe aqui nessa foto de 2022, que então é bem recente, um trabalho um pouco diferente que eu fiz e que ainda não está disponível, assim, para as pessoas verem, mas eu gravei, na verdade, uma série de histórias, um conteúdo educativo para Sky, e aí isso vai ser veiculado provavelmente nos próximos meses, assim. Então, vou contar aí para vocês também quando estiver disponível. E aí esse trabalho foi um pouco diferente, porque ele trouxe essa coisa de contar apenas para a câmera, né? Não tinha público, então foi uma gravação numa biblioteca, numa livraria infantil. E eu gosto bastante dessa foto aqui, porque eu acho que ela mostra uma coisa que é bastante importante quando a gente pensa no contar histórias, que é essa coisa, acho que as duas fotos, né? Na verdade, são dois elementos que eu acho bem importantes, que é a questão da roda, das pessoas estarem em roda, ouvindo histórias, e também dessa fogueira, que aqui está representada como essa fogueira de luzes, né? Uma fogueira feita, não uma fogueira verdadeira, digamos assim, mas essas fogueiras imaginárias que a gente usa quando a gente conta histórias. E aí, antes de começar aqui o encontro, acendi também uma fogueira imaginária aqui, que é uma pequena vela, para a gente também estar conectado aí em volta desse fogo de alguma forma, que eu acho que é sempre muito bacana. E bom, então durante toda essa trajetória aí desses quase 20 anos, também durante muitos momentos eu tive a oportunidade de contar histórias em alguns lugares que eu poderia dizer que são espaços mais terapêuticos, ou que eu tive que ter esse olhar, né, mais apurado para essas histórias terapêuticas. Como, por exemplo, um hospital, né? Então, aqui essas fotos, elas são de 2018. Tive a oportunidade várias vezes de contar histórias para crianças no hospital, mas essa aqui, né, acho que tá bem bacana assim para ilustrar. Que tem todo um cuidado, tem toda uma preparação num ambiente desse, né? Então, aqui é uma sala, é o Hospital Infantil aqui de Florianópolis. Então, tem uma sala, que é uma brinquedoteca também, enfim, um espaço onde acontecem, né, quando tem esses eventos. E aí vocês, acho que conseguem ver aqui que tem um público bastante misturado, né? Então, tem algumas pessoas do próprio hospital, tinha também, nesse momento, acontecendo um projeto de extensão da UDESC, né, a Universidade aqui do Estado. Então, tem alguns bolsistas da UDESC, tem algumas crianças, então, hospitalizadas, e tem os seus acompanhantes também, então, seus pais, né, e, enfim, acompanhantes de maneira geral. E aí, nesses momentos, né, eu contava por volta de 30 minutos cada sessão, e aí aqui eu alternava, né? Então tinha momentos que eu contava de boca, como essa foto aqui, né? Que eu estou sem nenhum recurso. Em outros momentos eu usava também o livro, que acaba sendo um recurso bastante interessante nesses espaços também, porque também ajuda, né, a focar aí essa atenção. E aí eu botei aqui, então, né, essa coisa da minha jornada com as histórias terapêuticas. E aí eu queria perguntar para vocês aí, quem que arrisca dizer o que poderia ser histórias terapêuticas? Como é que a gente pode definir uma história terapêutica? De certa maneira que fica reverberando, mesmo que na hora eu não tenha consciência, mas que vai tocar, vai me afetar de alguma maneira, né? Uhum. Para mim, essa questão terapêutica tem a ver com alguma coisa que cura, entre aspas, ou que traz para
para o exterior, alguma coisa que está muito guardadinha e que precisa ser vista, ser olhada. Então, tem esse olhar afetivo e, ao mesmo tempo, curativo para aquilo que está batendo assim dentro da gente, né? Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, para mim, eu também penso nesse laço de cura, mas eu tenho uma experiência um pouco diferente, foi de fora para dentro. Os contextos de infância eram muito agressivos e a história, então, trazia esse momento terapêutico para mim, né? Então, eu vejo que, eu acho que conforme as nossas relações e os contextos também, vem essa memória. Então, eu tenho uma memória, assim, da história terapêutica, na minha vivência, quando esses ambientes estão muito agressivos, abusivos, vem a história a terapia, né? É como se fosse a terapia, a sala de terapia. Você entra dentro de um mundo imaginário, onde, né, tem o herói, ou tem a princesa, e eu vejo nesse sentido também. Uhum. Não só as histórias são terapêuticas, mas o encontro é terapêutico, né? O ato de contar e de ouvir, de estar junto é terapêutico também, sem dúvida. Uhum. Felícia, eu entendo como uma palavra-chave superação, né? As histórias que me tocam e que me convidam, de alguma forma, a superar o momento vivido ou o momento passado, mas que de alguma forma me toca e me convida a superar, sempre. Ah, legal. Para mim, quando vem essa palavra, seria como se fosse um momento de introspecção, onde, com a história, puxasse de dentro todas aquelas suas emoções, todas aquelas suas sensações que afloram sem que você perceba, sem ter intenção. É algo que é feito de uma forma discreta, mas que vai tocar com a pessoa, cada qual no seu universo, cada qual no seu mundo, sem obrigatoriamente ter um foco muito objetivo. Então, acho que seria mais isso. É você mexer com o outro sem ter a intenção, apenas fazendo com que ele mesmo se solte, que ele mesmo ponha para fora aquilo que tá incomodando a ele. Sim, esse é um ponto bem importante, Rosemary, né? Da ausência de intenção, né? Do contador, do contoterapeuta, sem dúvida. É pegar uma história que você nem esperava, sabe? Pegar, sabe? E perceber que você se identifica com a história, sabe? Tipo, pegar um livro, um conto, ou o que seja, não querer, mas mesmo assim pegar porque tem necessidade, sabe? Uhum. E depois se identificar com a história, tudo, e também se curar, sabe? É a história que você está precisando, não o que você queria. Resumindo assim. Muito bom, Diego. Então, vamos ver lá o que nós temos sobre as histórias terapêuticas. Então, para nos ajudar um pouco, né, a falar e a entender sobre as histórias terapêuticas, eu trouxe algumas ideias da Michelle Petit. A Michelle Petit é uma antropóloga francesa e ela tem alguns livros que ela fala, na verdade, mais sobre a questão da leitura, e ela fala muito da questão da singularidade da leitura, da singularidade do leitor. Ela fala muito da leitura como um espaço para ser habitado, como um espaço para morar, então, né? Um espaço em que, acho que alguém comentou aqui, né? Às vezes, quando os contextos familiares, sociais são muito difíceis, às vezes a gente pode se refugiar na leitura e nas histórias. Então, ela traz muito essa ideia. E aí ela fala também muito sobre a leitura com grupos de jovens. Então, nessa experiência dela, né, com os jovens, ela diz, então, que os livros que mais lhes dizem algo são aqueles em que de alguma
em que alguma coisa passa do inconsciente ao consciente. E, felizmente, ela diz, então, isso nos escapará sempre, em grande medida. Isso tem um pouco a ver também com aquilo, acho que foi que a Rosemary falou, da não intenção, né? Então, quer dizer, a gente como contoterapeuta, como contador de histórias, né? Como alguém que vai contar uma história, a gente, de uma certa forma, não consegue direcionar, né? E quanto menos, na verdade, a gente direcionar essa experiência, mais interessante ela vai ser, mais a história vai poder dizer coisas para cada um, né? Ela fala também que a leitura pode ajudar as pessoas a se construírem, a se descobrirem, a se tornarem um pouco mais autoras de suas vidas, sujeitos de seus destinos, e podem dar sentido às suas vidas e encontrar ou voltar a encontrar a energia para escapar dos impasses nos quais elas se sentem encurralados. E aí, essas citações estão nesse livro aqui, gente, que chama Leituras do Espaço Íntimo ao Espaço Público. E é um livro que eu recomendo bastante, então, da Michelle Petit. E ela, apesar de estar falando mais sobre a questão da leitura, vocês podem perceber que ela tem muito esse viés, eu acho que eu gosto sempre de trazer essas ideias dela, porque eu acho que fala muito dessa questão, né, terapêutica e das histórias terapêuticas. Então, da leitura, que ela fala da leitura, mas a gente pode ampliar, então, para essa ideia das histórias de uma maneira mais ampla, como, né, esse espaço de se descobrir, né, de se construir, de se reconstruir, de encontrar saídas, né, aqui quando ela fala da questão de estar encurralado, né, de escapar dos impasses. E aí, continuando aqui com ela também, né, ela fala que algumas frases encontradas em um livro podem, às vezes, influenciar o curso de uma vida. E o Ziraldo, na mesma ideia aí, fala que aquelas palavras que você precisa ouvir, que vão mudar a sua vida, que vão responder às suas perguntas, estão em algum livro por aí. É só procurar. E eu diria que não só procurar, mas às vezes é também estar aberto para ouvir, né? Eu fiquei pensando nisso com essa história que eu comecei a contar hoje para vocês. Comecei essa aula, que foi uma história que eu não estava procurando, mas eu fui tomada por essa história, ouvi ela e já, né? Ela já entrou. Eu pensei, não, já tenho vontade de compartilhar ela também. Diz o Rubem Alves que as palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os olhos. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Então, a contoterapia pode ser também, né, essa ferramenta, essa ajuda para ver melhor, para aprender a ver. E nesse sentido, eu queria ler um pequeno texto para vocês, que eu acho que é muito ilustrativo dessa ideia também, então, né, da leitura como algo que pode nos ajudar a ver, que quem foi meu aluno lá na pós já ouviu, né? Enfim, é um texto muito, muito bom, que vale a pena, eu acho, a gente logo em seguida vai ver também que é muito importante a gente contar e recontar as mesmas histórias, então também, né, ler e reler os mesmos textos, e é um texto que ele é bastante conhecido, talvez as outras pessoas também possam conhecer. É um texto que está nesse livro aqui, do livro dos Abraços, do Eduardo Galeano. A Cal já está assim balançando, ela já sabe qual que é, né? A Márcia também. E é um texto que chama A Função da Arte. Esse livro é muito lindo mesmo, gente. Tem muita coisa interessante aqui, vale a pena. Vale a pena
é um livro de cabeceira, assim, vale a pena ter ele. Então, esse texto diz o seguinte: Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando ele finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, ele pediu ao pai: me ajuda a olhar. Então, eu acho que é isso, gente. Eu acho que as histórias terapêuticas, elas nos ajudam a olhar. Talvez também nos ajudem a olhar de novo. Nos ajudem a olhar melhor. Né? Quantas vezes a gente olha e não vê, né? Ou a gente escuta e não ouve também. A querer ver. Também, isso mesmo, Cal, a querer ver, né? Nos ajudam a querer ver. Uhum. Vou botar aqui. E aí, então, a gente fala em contoterapia, e aí eu trouxe aqui uma ideia para a gente conversar um pouquinho, né, sobre, que é uma dúvida, uma questão que sempre surge, entre a contoterapia, a biblioterapia, a contação de histórias, as histórias terapêuticas. E, claro, não que essas categorias sejam estanques, mas elas têm, às vezes, né, algumas abordagens e alguns princípios que se diferenciam. Então, a contação de histórias, digamos que pode ser considerada a mais ampla delas. Né? A contação de histórias, ela pode ter diversas abordagens. Entre elas, uma delas é a questão terapêutica. Né? Mas a contação de histórias, ela se vale tanto da narração oral, então do contar de boca, quanto também da leitura, né? Da leitura mediada, da leitura em voz alta. Sempre digo, né, que contação de histórias é uma palavra que não existe no dicionário, é uma palavra inventada, e ela se trata, então, dessa prática, digamos assim, dessa prática contemporânea que inclui tudo isso, tanto a narração quanto essa leitura mediada, né? E aí ela tem diversas funções, como entretenimento, né, ampliar o vocabulário, educar a atenção. E aí, dentre as funções que ela tem, também a gente pode considerar que pode também ter essa função terapêutica. Já, claro, a contoterapia e a biblioterapia são questões mais... são categorias que aí envolvem realmente esse olhar para as histórias terapêuticas, né? Aí eu botei as histórias terapêuticas ali, porque aí eu acho que é um termo que é um pouco mais amplo e que abarca, então, aí tanto a biblioterapia quanto a contoterapia. De maneira geral, né, como eu disse, acho que não é aqui querer limitar nenhuma dessas práticas, mas de maneira geral, a maior parte das vezes, a biblioterapia, que a professora Clarice Caldin, né, define como não apenas, né, a terapia através dos livros, mas
um cuidado com o ser, né? Então, que tem um cuidado, uma preocupação com as pessoas, não apenas com os textos, né? Então, esse encontro mediado entre o texto e as pessoas, a biblioterapia, muitas vezes, eu vejo aí que a maioria das vezes talvez se valha mais da questão da leitura, né? do texto, especialmente do texto literário. A contoterapia, ela já se baseia mais no contar oralmente, e aí ela usa mais os recursos mesmo da tradição oral. Então, dessas histórias, que são histórias que têm essa carga ancestral, né? Que vem, então, dessa ancestralidade, que tem essa ideia ali que eu trouxe no início, então, dessa fogueira e do contar histórias em volta da fogueira. E aí, as histórias terapêuticas, então, abarca as duas coisas. Mas, então, alguns pontos, né, aí, específicos sobre a contoterapia. E aí, gente, quando eu falo na contoterapia, também tem muito a ver com a formação que eu fiz, né? Eu fiz uma formação em contoterapia sistêmica, aqui em Florianópolis, pelo Instituto Ipê Roxo, que hoje chama Instituto Raízes, e depois fiz também a formação em constelação familiar. Então, o meu olhar para a contoterapia e o meu olhar para as histórias é a partir dessa visão sistêmica, e é isso que eu estou propondo também nesse trabalho, né? Então, a contoterapia, então, ela não é uma psicoterapia, ela é um recurso terapêutico, ela é uma ferramenta que pode ser utilizada a favor, né? Então, muitas vezes, de repente, a gente faz um encontro, uma vivência em grupo, de pessoas que, num primeiro momento, de repente, não estão procurando uma terapia, não estão procurando uma psicoterapia, mas que buscam o encontro com as histórias para serem tocadas, para pensarem nas suas questões. Ela está muito relacionada também com as questões do autoconhecimento, né? E aí, talvez, num segundo momento, ela é também uma aliada da psicoterapia e, claro, também é um recurso muito utilizado pelos psicólogos, né, pelos terapeutas de maneira geral. Como eu disse antes, então, ela tem a ver, então, com essa prática ancestral de contar histórias. Então, tem essa carga da ancestralidade, tem essa coisa das histórias que são transmitidas de geração em geração, histórias que são transmitidas a partir da oralidade, e nisso está o poder e a singularidade dessas histórias. Então, são histórias que, não por acaso, né, se mantêm com o passar do tempo e estão presentes até hoje. Ah, tá bom, Suzana, um abraço. Então, que estão presentes até hoje e que continuam aí, que são perpetuadas mesmo, né, de geração em geração. E aí, um dos fundamentos, uma das coisas que eu acho que é bem importante quando a gente fala na contoterapia, que é a partir das nossas próprias palavras, ou seja, é diferente de eu pegar o texto e ler o texto, né? Porque as palavras que eu vou usar, o jeito que eu vou contar, também faz parte da experiência, é uma experiência diferente do ler em voz alta, né? Usando as palavras do autor. Aí ele disse aqui, considera a contação de histórias como um recurso terapêutico, que pode se constituir como técnica terapêutica. Isso, sem dúvida, né? As coisas, como eu disse, né? Elas se entrelaçam. Então, por isso que, claro, a gente não precisa delimitar fazer delimitações estanques, mas é só para entender também esses diferentes vieses. Bom, e outra coisa que a gente já tinha comentado, né, antes,
é que não só as histórias são terapêuticas, mas também o encontro é terapêutico. Então, esse momento de estar junto, esse momento de poder olhar no olho, esse momento de dar um suspiro ao mesmo tempo, é uma cumplicidade que se dá no encontro. E aí queria trazer também alguns princípios aí, então, dessa ideia da contoterapia, e especialmente também da contoterapia sistêmica, então. Então, uma das coisas, e aí vocês vão ver, né? Eu sei que aqui tem contadores de histórias, tem biblioterapeutas, vocês vão identificar que tudo isso também faz parte, né, do universo da contação de histórias e do universo da biblioterapia, enfim, tá tudo bem mesclado. Então, uma das coisas é não pergunte, né, o que a história quer dizer. A história simplesmente diz. É aquela questão da gente não querer induzir, da gente dar esse espaço e esse tempo para a história dizer o que ela tem para dizer. E o que ela tem para dizer para uma pessoa provavelmente vai ser bem diferente, né, do que para outra. Então, esse poder mesmo que a história tem. Outra coisa que eu acho que é fundamental é a coisa do contar mais e falar menos. Então, nessa mesma linha, né, de que a gente não deve ficar dando grandes explicações sobre as histórias, mas a gente deixa que as histórias falem por si mesmas, né? A compreensão do oculto, ele surge com novas perspectivas e conexões. Então, às vezes, algo que eu não consigo falar de outra forma, a partir de uma história, eu trago a imagem concreta daquilo que eu quero dizer. E que, às vezes, é um entendimento, né? Isso que tá aqui dito como oculto, é um entendimento que não necessariamente é um entendimento racional, mas é um entendimento mesmo mais profundo, o entendimento da alma. O contar e recontar, então, que as histórias, que é importante a gente contar e recontar as mesmas histórias, ler e reler os mesmos textos, né? Como também um recurso, e isso se a gente pensa nas crianças, especialmente, elas mesmas, né, pedem, especialmente aquelas histórias assim que elas têm, situações que elas têm medo, por exemplo, elas acabam pedindo para ouvir aquelas mesmas histórias, e de uma certa forma, quando elas antecipam aquilo que vem na sequência, isso ajuda também a organizar o pensamento e a lidar também com as emoções. Então, por isso que é importante se contar e recontar. Além disso, quando a gente conta e reconta, a cada vez que a gente reconta e a cada vez que a gente ouve novamente, a gente pode também ver, né? Ver, ouvir, sentir coisas novas que a gente ainda não tinha percebido, de repente, numa primeira escuta. Então, esse é o poder, né? O poder das histórias. Além disso, os contos, e aí eu falo mais especificamente mesmo dos contos tradicionais, né? Os contos da tradição oral, eles podem ser considerados mapas iniciáticos, porque eles apontam soluções, eles dão instruções. É como se a gente pudesse perguntar e se perceber, e a partir deles a gente pensa, bom, qual que é o próximo passo, então, que eu preciso dar para chegar em determinado local, para chegar em determinada situação, para superar determinados obstáculos. Então, isso é bastante interessante.
E aí, para terminar aqui os slides, eu trouxe uma citação, que eu acho que eu botei lá também na apresentação, né, dessa aula, que é do Ben Okri, e ele diz que é fácil esquecer o quanto as histórias podem ser misteriosas e poderosas. Elas fazem o seu trabalho em silêncio, de forma invisível. Elas trabalham com todos os materiais internos da mente e do ser. Elas tornam-se partes de você, ao mesmo tempo em que o transformam. E aí eu queria também mostrar para vocês um outro livro que também é uma base, né, desse trabalho, que é um livro que chama Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores, não sei se vocês conhecem, que é da Susan Perrow, e aí ela fala também sobre a questão das histórias terapêuticas, e eu até tinha separado aqui uma parte, só para concluir, né, aquela parte das histórias terapêuticas. Então ela diz que todas as histórias têm um potencial curativo ou terapêutico. Se uma história faz as pessoas rirem, a risada pode ser curativa. Se uma história as faz chorar, isso também pode ser curativo. Contos de fadas e folclóricos, com seus temas universais e desfechos, têm possibilidades curativas. Eles podem oferecer esperança e coragem para enfrentar os desafios da vida e ajudar o ouvinte a encontrar caminhos para continuar. Então, essa ideia, né, dos mapas iniciáticos, essa ideia de apontando soluções, apontando caminhos para a gente seguir em frente. Então, de novo, aqui ela fala a mesma coisa, né, da questão do encontro terapêutico. Então, a própria experiência de ouvir uma história, não importa o conteúdo, pode ser curativa também. E mais uma coisinha aqui, né, quando os professores, os psicólogos, os pais, os avós, ou qualquer outro adulto responsável pela criança, aí no caso ela está falando mais especificamente do trabalho com as crianças, né, usam uma história curativa, a história tem o potencial de trazer o comportamento ou a situação de volta ao equilíbrio. E aí, gente, não só, né, a contoterapia não só se vale da contação dos contos tradicionais, mas também tem muitas situações, aí esse livro da Susan Perrow é bem interessante em relação a isso, que ela é uma pessoa que escreve histórias para as crianças a partir das situações que elas estão enfrentando. Então, essa é uma possibilidade também. Mas, claro, ela não escreve histórias de qualquer maneira, né? Ela segue um passo a passo e ela se baseia muito na questão dos contos tradicionais. Então, ela usa alguns elementos dos contos tradicionais nesse trabalho de escrever histórias específicas. Então, por exemplo, né, essa questão das metáforas, né, da história não falar diretamente sobre o assunto. Então, se ela quer falar sobre uma determinada criança, ela não vai começar a contar uma história dizendo, a fulana tem esse problema, né? Não, ela vai procurar um elemento que tem a ver com a criança. Então, por exemplo, as crianças pequenas, elementos que funcionam muito bem são... Quem chuta aí? Lobo mau. Lobo mau, pode ser o lobo mau. Animais de maneira geral, né? Eu queria dizer assim, mas ótimo, Rosemary. Então, esses elementos que são conhecidos, que fazem parte do contexto das crianças, né? Do universo das crianças, e que, de uma certa forma, faz com que essa experiência não fique tão direta, né? Então, elas conseguem projetar
aquilo que elas estão vivendo nos personagens. E a partir dali fica também mais fácil de promover essa resolução do conflito. Então, é como se as histórias dessem esse alívio, sem ser algo tão direto. Então, por isso que a metáfora é imprescindível nesse trabalho. Também as histórias falam muito a partir dos elementos simbólicos. Então, as coisas não são necessariamente tão concretas, né? A gente precisa entrar nesse mundo, nesse elemento da fabulação, dessa capacidade de imaginar, de sonhar, de sair da realidade. Então, isso também são elementos bem importantes quando a gente conta histórias terapêuticas. Por exemplo, lá, né, quando eu tive aquela experiência de contar histórias para as crianças hospitalizadas, alguns cuidados, né, que tem que ser tomados. Por exemplo, se as crianças estão tem toda uma dieta especial que elas não podem comer determinadas coisas. Se eu for e contar uma história que só fala de bala, de sorvete, de chocolate, como é que vai ser? Vai ser complicado, né? Então, é preciso muito cuidado com esses elementos. Então, por isso que, de maneira nenhuma, né, a gente pode chegar e contar qualquer história. A gente precisa realmente ter uma preocupação, um cuidado mesmo com essa seleção. Além disso, eu lembro de uma vez que eu contava histórias em dupla, né, com outro contador de histórias, e a gente também teve uma situação que foi contar histórias no hospital, e aí esse meu parceiro, então, ele começou a contar uma história, e ele contou a história da menina bonita do laço de fita, que eu não sei se vocês conhecem, é uma história bastante conhecida, da Ana Maria Machado, mas a primeira frase, né, da história fala sobre a beleza do cabelo da menina, que tem um monte de trancinhas e tal. Só que a gente entrou numa aula que as crianças não tinham cabelo. Então, assim, imediatamente ele se deu conta e mudou. Mas então, assim, são coisas que num outro ambiente, às vezes a gente está acostumado a contar em outros ambientes, a gente não tem todo esse olhar tão minucioso para essas pequenas questões, mas elas são bastante importantes. Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Felícia, eu estava falando ali, eu estava me lembrando, eu tive uma vivência, uma experiência com uma criança que ela está com problema de comportamento, ela está muito agressiva, né? E aí eu tentei me aproximar através de histórias, né? Para entender o que estava acontecendo, porque ela não foi sempre agressiva, ela estava no momento de agressividade. Uhum. E aí eu estava olhando assim as histórias, e aí veio a história da Bela e da Fera. Está falando essa coisa de metáforas, né? De arquétipos. E a criança se identificou demais com a personagem, o personagem Fera, né? Nessa questão de que ele tinha esse monstro nele, mas que ele podia resolver isso, né? Com amorosidade. Mas é interessante que ele teve esse start, né? Eu contei a história, estava contando a história, e a criança veio com esse comentário, né? Que ele se identificou com o personagem, eu achei assim incrível, né? E aí, né, assim, aí eu amei mais ainda, e querendo me aprofundar nessas questões, assim, né? Das histórias da contoterapia ou biblioterapia, enfim. Só uma colaboração aí, uma experiência que eu passei. Bacana, sim. Que tem a ver com o que tu estava falando, assim, né? Uhum. E às vezes também é bem interessante, né, Mônica, que às vezes a gente pensa também numa determinada história, para uma determinada situação, e a gente já imagina o que as crianças vão se identificar, o que elas vão gostar, o que elas
E não é, muitas vezes elas se identificam com algo que a gente não imagina e não pensou. Então, essa coisa da ausência da intenção, como isso é importante, né? Ó, a Eli falou aqui que costumo me organizar e considerar sempre o contexto e, a partir dele, fazer a escolha do livro a ser utilizado. Aham. É bem importante isso, né? Exato. Pro, você conversando assim, me lembrou muito, na época do magistério, uma história que a professora me contou que me marcou muito. Não sei se você conhece a história da Rosa Vermelha. Ela é rapidinha. Se você me permitir, vou só contar para você entender, porque você me lembrou muito essa história. Era uma menina que ela tinha entrado numa escola. Uma escola muito legal. Quando ela entrou nessa escola, no primeiro dia, você não sabe o que aconteceu. Deram a ela um estojo e uma folha de papel. Nossa, que alegria! Sabe o que ela pensou? Eu vou desenhar elefantes. Elefantes não. Eu vou desenhar uma maçã bem gostosa, porque depois eu vou comer. Aí a professora disse, calma, não é assim que funciona. Vocês vão desenhar uma flor vermelha com a folha verde. Flor vermelha? Na minha casa não tem flor vermelha, tem flores azuis. E as folhas não são verdes, as folhas são amarelas. Não me interessa como é na sua casa. Aqui na escola, nós vamos pintar a flor vermelha com a folha verde. E ela pintou a flor vermelha, mesmo achando ela horrorosa, com a folha verde. No dia seguinte, deram a ela uma massinha de modelar. Nossa, que alegria! Vou fazer, sabe o quê? Bolinhas. Adoro bolinhas, grandes, pequenas. Calma, não são bolinhas que nós vamos fazer. Vocês vão aprender a fazer cobras. Mas eu tenho medo de cobra. Essas cobras não mordem e você vai aprender a fazer cobras. Fazer o quê? Ela é a professora. Ela aprendeu a fazer as cobrinhas. Só que ela mudou de escola. E nessa nova escola que ela foi, o primeiro dia, deram a ela uma folha de papel e uma caixa de lápis de cor. Que chato. Não gosto de lápis de cor. Você pode desenhar o que você quiser. Mas o que é que eu vou desenhar, professora? Não sei o que desenhar. Use a sua imaginação. Desenhe o que tiver na cabeça. Aff, professora, tá bom. E ela desenhou a flor vermelha com a folha verde, que era só o que ela lembrava que podia fazer. Então, quando você falou, eu lembrei muito dessa história. É, muito bom. Muito obrigada, Rosemary. Muito bom. E é isso, né, gente? As histórias... Precisa falar mais alguma coisa depois dessa história que ela contou? Não precisa, né? As histórias nos dizem por si só, né? E é incrível como a gente se vê nessa história, né? Muito. Muito. Uhum. É. E falando em folha, vocês têm uma folha aí do lado de vocês? Uma folha, uma caneta, um lápis de cor, alguma coisa assim? Que eu falei que esse encontro ele era um pouco teórico, um pouco prático, né? Estudos e práticas, então eu queria propor uma prática também. E para quem quiser escrever, né? Escrever, desenhar, se tiver uma folhinha aí do lado, vai ser bom. Quero contar mais uma história para vocês. E vou convidar para essa história, primeiro dar assim aquele suspiro de novo. A gente acabou de escutar uma história, a gente tem que, né, deixar um pouquinho ali para entrar em outra.
E vocês podem ficar bem à vontade, se alguém quiser fechar os olhos para ouvir a história de olhos fechados, para ser uma experiência diferente. O que vocês sentirem. Tinha uma vela acesa no centro de uma mesa. Talvez uma vela parecida com essa que eu mostrei para vocês no começo desse encontro, que eu acendi para a gente poder ouvir essas histórias e conversar sobre a contoterapia. Mas o fato é que, em volta dessa vela da história, havia um bocado de borboletas que foram se aproximando. E elas foram se aproximando, e elas olharam para aquela vela, olharam para aquele fogo, e o fogo era algo que elas nunca tinham visto antes. Então, uma delas, que era mais impetuosa, mais corajosa, resolveu assim chegar bem perto para ver o que era. Mas mal ela se aproximou, ela deu uma chamuscada na asa e logo se retraiu. E aí começou a dizer, ai, esse fogo queima, queima. E as outras borboletas, assim como às vezes a gente faz também, quando a gente escuta uma coisa de alguém que fala assim de um jeito muito veemente, começaram a repetir o que ela dizia. Ai, o fogo queima, o fogo é muito perigoso, o fogo queima, o fogo queima, o fogo queima, o fogo queima. E o tempo foi passando e as borboletas não ousaram mais se aproximar. Passado mais algum tempo, uma delas que continuava assim um pouco curiosa para saber o que era, afinal de contas, aquele fogo, ela olhou de novo. Se borboleta usasse óculos, eu acho até que ela usaria um óculos assim, bem na ponta do nariz e ficaria assim analisando o fogo. Analisando. Teve outra borboleta, inclusive, que era muito assim, gostava muito de pesquisar as coisas, que ela foi até olhar no dicionário, ela pesquisou e ela descobriu que o fogo é também labareda, é chama, e diz até no dicionário que é um fenômeno que consiste no desprendimento de calor e luz produzidos pela combustão de um corpo. Bom, mas o fato é que ela analisou, ela viu aquilo tudo, mas não se aproximou. Teve uma outra borboleta, que de onde ela estava, ela começou a poetizar. Ai, porque sempre tem um poeta, ainda bem, né, gente, no grupo. E ela começou a dizer que, ai, o fogo é chama que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. E as outras borboletas todas, ai, que lindo! E acharam e suspiraram e acharam aquilo a coisa mais linda do mundo e nem lembraram mais de olhar para o fogo também. E o fogo continuava lá, a vela continuava lá acesa. E as borboletas, cada uma no seu lugar, sem se aproximar muito. Mas tinha uma borboleta naquele grupo, uma que estava assim, um pouquinho mais afastada, e que, bom, assim como todos nós, ela também tinha sido influenciada por um ou por outro, mas ela ficava um pouco mais afastada, então ela se influenciava e se desinfluenciava também. E aí, quando ela sentiu que era o momento dela, ela foi se aproximando. Ela foi se aproximando da chama daquela vela e, sem pressa,
mas também, sem demora, ela foi voo por voo, asa por asa, se aproximando daquele fogo, e ela se jogou. Ela se jogou completamente naquele fogo. E aquela borboleta, sim, aquela borboleta soube o que era o fogo. E com essa história, eu convido vocês a permanecer aí ainda um pouquinho com os olhos fechados e deixar no tempo de vocês que chegue uma das imagens dessa história. Pode ser uma palavra, pode ser uma parte dessa história, sem nenhum julgamento. E não é para escolher também, é para deixar chegar mesmo no coração. E quando chegar, tenta ver melhor como é essa cena, o que tem nela. E no tempo de vocês, se vocês quiserem aproveitar aí esse papel que tem aí do lado de vocês, ou não, né? Não sei se tem ou se não tem, e quiserem anotar a cena, ou quiserem desenhar, ou quiserem fazer um desenho de rabiscos também, como quiserem. Mas só para deixar presente aí qual que foi essa cena em que vocês ficaram hoje, nesse momento da história. E se vier uma palavra ou uma frase que represente essa cena, e vocês quiserem anotar aí também. E se vocês pudessem fazer uma pergunta para essa cena, que pergunta seria? E não precisa responder, não. As perguntas, às vezes, são bem mais importantes do que as respostas. E, por último, queria que vocês pensassem ou deixassem a pergunta aí flutuando no ar. O que essa cena tem a ver com esse momento que vocês estão vivendo hoje? Se tem a ver ou não tem, né? Pode não ter também.
Eu vou parar um pouquinho aqui de... Felícia, bem rápido aqui, uma palavra que não saiu, que me lembrou essa história, foi a curiosidade também, né? Questionamento, de não aceitar a fala comum, né? Não entrar no coro, de que, né, o começo tu falou, né? O fogo queima. Tá, mas manga com leite faz mal para quem, né? O pessoal lá do Nordeste diz que o açaí não pode comer com fruta, nem misturar com leite, pessoal, né? Pará, Belém do Pará. E aqui no Sul a gente come com banana, com morango, com várias coisas, leitinho. E eu estava conversando com a pessoa do Pará e ela também, ela assim, eu não entendi por que lá ninguém quer comer, misturar com fruta. Porque eles ouviam dizer, né, oralmente, que não fazia bem, né? Então, às vezes a gente não se questiona e aceita as coisas sem questionar. Então, essa história me lembrou isso, né? Sim. A borboleta, ela questionou, ela foi curiosa, ela não aceita né, o senso comum, como a gente diz, né? Nesses momentos que a gente acaba, né? Difícil de refletir, mas tem que parar, e como a colega falou, observar o meio, né? Por quê? E seja curioso. Essas palavrinhas aí, só fiz a borboletinha no meio do coração aqui, pegando fogo. Ai, que lindo. Palavras, Nossa, embaixo. aham. Só Fogo tinha caneta. o fogo é o coração também, né? Exato. É, a vida... Eu achei bonito quando você fala também da borboleta que estava poetizando, né? O fogo que arde sem se ver, é o poema do amor, né? Isso é uma brincadeira, né? Uhum. Eu achei muito lindo. Eu não me lembro assim todo ele, mas é de quem esse poema? É do Camões. Uhum. De Camões, né? Isso. Eu escutei essa história, na verdade, foi uma palestra de um contador de histórias, e aí no final ele contou essa história me tocou demais, assim. Achei ela muito bonita, já contei ela algumas vezes, e eu tinha pensado de contar uma outra história hoje, mas aí eu lembrei dela e acabei pensando, não, é essa história para hoje. Então é isso, né? A contoterapia também é estar aberta para as histórias que chegam, para a energia do grupo que se faz, e isso vai se dando também nesse encontro. Então, vai se construindo no encontro. Então, nem sempre a gente precisa ter tudo assim planejado, a gente precisa estar aberto para isso que chega também. E eu convido vocês, então, a ficarem aí com essa história, ficarem com essas perguntas, né? Deixarem outras percepções também virem se aproximando aí com o passar dos dias. Quero agradecer muito pela presença de vocês. Deixo o convite, então, né, para quem sentir vontade, para quem se sentir chamado a continuar, então, nesse grupo de estudos e práticas. Então, o próximo encontro vai ser no dia 10 de novembro e depois no dia 1º de dezembro. Aí, no dia 10 de novembro, o tema é a escuta e a necessidade da fala, e no dia 1º de dezembro, a espera. Então, as histórias falam sobre esses assuntos, então, da mesma forma, né, vou trazer um pouco de teoria, um pouco de prática, e é isso, gente. Eu estou fazendo assim, né, e falando mais das questões práticas mesmo do grupo, para quem quiser participar e se inscrever, até para eu ir podendo formar o grupo mesmo, estou fazendo um valor promocional até o dia 24, que é segunda-feira. Então, para os 2 encontros é R$180, daí se quiserem dá para fazer em 2 vezes também. E depois desse dia, então, é 215. É possível também, para quem não pode participar nos 2 encontros, mas quem quer participar de algum deles, também é possível participar de uma forma avulsa, né? Então, de um ou de outro.
Enfim, esse grupo vai tá recém-aberto aqui, né? Ele vai continuar. Eu pretendo ano que vem também fazer um encontro por mês, então com temáticas mais definidas. E aí com essa ideia de também ir construindo junto, a partir das demandas, a partir dos olhares. Então, eu penso muito nessa perspectiva do autoconhecimento, mas também a partir das demandas, né, das pessoas que, enfim, que forem seguindo, a gente pode ir olhando questões específicas ou públicos específicos, de acordo também com o que vocês tiverem mais interesse, né, também Felícia? de olhar e de pensar. Os próximos encontros vão ser pagos? Isso, aham. Tá. Entendi. Só esse que... Isso, esse foi uma chamada, assim, né? Um momento aberto para as pessoas conhecerem, para vocês conhecerem, reconhecerem, para a gente poder se reencontrar também. Você vai mandar algum link, uma forma de pagamento para a gente? Vai mandar pelo e-mail? Como que a gente faz? Também, mando por e-mail e mando o link também da aula, se vocês quiserem, né, passar para mais alguém assistir. Sim, eu tenho o e-mail de todo mundo. Uhum. Vocês também, né? Acho que todo mundo tem o meu contato, não tem? Tem. Sim. Temos. Então, tá. Na verdade, quando eu fiz a inscrição lá, ficou um pouco confuso, eu acho, porque eu fiz 2 inscrições. Eu fiz a inscrição para essa aula aberta e fiz uma inscrição para o grupo, mas aí eu vi que ficou meio misturado, assim, acho que teve gente que se inscreveu para o grupo pensando na aula, mas não tem problema, né? O importante é que vocês estão aqui, né, nessa noite, eu fico realmente muito agradecida pela presença. Então, tchau, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.